Eu sei, a pergunta é injusta, né? Fazer atividade física ou dormir? Eu tô aqui com dois representantes. O Diego tá até rindo já, porque o Diego, ele é professor de educação física. E assim, é uma pergunta injusta, né? O Caio, ele é psiquiatra, médico do sono, assim... É uma pergunta que não tem como você ganhar, Diego. Não tem como, eu tô acostumado já, eu sofro bastante já e enfim. Mas é isso, estamos aqui para tentar debater, tentar ganhar um pouquinho. Porque são coisas interligadas, obviamente, né, Acho que Caio? um não existe sem o outro, né? Com É certeza, impossível. com certeza. A gente perguntou, inclusive, lá no nosso perfil do Instagram, pra você que acompanha a gente, justamente isso. Se você prefere fazer atividade física ou dormir. Vamos ver a resposta? Porque assim, eu conheço pessoas, olha lá, 28% disseram que preferem fazer atividade física. Eu conheço pessoas que não gostam de dormir, que acham que dormir é superestimado. Eu acho isso muito estranho, mas existe. Por que a gente está falando sobre isso? Porque tem um estudo que saiu recentemente que fala justamente sobre os efeitos do sono e mostra também que talvez só o exercício físico não basta. Olha só, a gente está com a reportagem aí na tela. Dormir pouco pode acabar com todos os benefícios das suas atividades físicas. Entenda o motivo. É um estudo do Instituto de Epidemiologia e Cuidados de Saúde da University College de Londres. Eles dizem o seguinte: pessoas com mais de 50 anos que praticam atividade física com frequência e intensidade, mas dormem menos de 6 horas por noite, apresentaram um declínio cognitivo mais rápido do que as que dormiam mais e se exercitavam menos. Ser menos ativo fisicamente e dormir mal foram então associados ao pior desempenho cognitivo ao longo do tempo. Vamos lá, a gente está brincando aqui como se fosse um debate, mas a verdade é que tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, né, gente? Exatamente. Esse estudo é muito interessante, ele, enfim, você bem falou, ele pegou pessoas acima de 50 anos e é engraçado porque as pessoas que ali no baseline do estudo já faziam atividade física, elas começam melhor cognitivamente também, né? Ele acompanhou aí ao longo de 10 anos e não dá pra gente dissociar uma coisa da outra, porque a atividade física tem aquele efeito agudo, né? Enfim, várias substâncias são produzidas no nosso cérebro para estimular produção de neurônio, produção de sinapses, que é como eles se comunicam, produção de novos vasos sanguíneos. Então tem esse efeito agudo de maior disposição, de maior cognição, mas tem um efeito crônico também, que a atividade física regular, ela altera algumas estruturas cerebrais positivamente e, claro, estruturas que também estão relacionadas às nossas funções cognitivas, né? Memória, aprendizado, atenção. E eles fizeram uma análise muito interessante porque eles controlaram, né, para várias variáveis e, de fato, essa foi a descoberta, que não adianta você fazer muita atividade física se você não dormir bem, porque o seu declínio cognitivo ele vai ser mais rápido, com certeza. Diego, e tem a questão que é muito difícil começar, é muito difícil criar o hábito. É realmente um problema, assim, porque eu conheço muitas pessoas que, sei lá, se matriculam na academia um ano, vão um mês e nunca mais aparecem. Então, a atividade física tem essa questão do começo que para engatar demora. Demora, e para a pessoa deixar de fazer, às vezes uma matéria dessa assim já é suficiente, ela já desanima. Então também outra coisa importante da gente entender desse estudo é que a gente está falando de benefícios cognitivos, né? Falta de sono, né? Dormir pouco, não vai acabar com seus benefícios de condicionamento aeróbico, de força, de flexibilidade. Então a atividade física ela está presente ali no tripé que a gente chama ali da saúde, né? Que é atividade física, sono e alimentação. E é inegável que ela vai trazer benefícios. Se você dormir melhor, você vai potencializar esses benefícios. E se você dormir mal, como o Dr. Caio falou, vai ficar mais difícil da gente aproveitar, né? E estava falando com um amigo aqui que eu encontrei nos bastidores por acaso, da melhor forma de começar, que foi justamente como ele começou. Começar a fazer atividade física tem que ser uma coisa fácil, não pode complicar. Não pode querer se matricular numa academia cara, não pode querer prometer 5, 6 vezes por semana. Começa caminhando, que tá tudo certo. Se você conseguir caminhar 3 vezes por semana, você já está colocando um hábito bom que pode aumentar ao longo do tempo. E o exercício que faz sentido para você não necessariamente é o que faz sentido para outra pessoa, né? Isso é muito importante. O Diego já participou várias vezes aqui do Pop Verso e a gente sempre fala isso. Inclusive eu queria agradecer a produção que colocou uma lira de circo ali no nosso telão, porque eu faço circo e foi o circo que me fez sair do sedentarismo, assim. Porque é uma atividade lúdica, é uma atividade que me fazia querer levantar. Eu nunca imaginei isso, gente. 6h30 da manhã para fazer exercício, chovendo, com sol, o que for, e eu tô nessa já há muitos anos. Então,
é encontrar o que te faz querer levantar, né, Diego? O prazer é um fator fundamental para a gente conseguir colocar uma coisa na nossa rotina. Se você não gosta de nenhuma atividade física, você já experimentou um monte, tem um hackzinho que dá para você conseguir gostar, que é associar aquela atividade com algo que você gosta. Então, uma playlist de música específica que você só vai ouvir no momento da atividade, um podcast que você gosta, um programa, uma série, talvez, para ver ali caminhando na esteira. Associar aquele momento com algo que te dá prazer é uma coisa que ajuda muito nisso que você está falando. Cara, o dia que está chovendo, se você vai para uma atividade que você não gosta muito, é a desculpa perfeita para você não ir. Agora, se você gosta... Lógico que não. Bom, eu queria mostrar os dados aqui do Brasil para a gente entender um pouco o nosso cenário. Quantos brasileiros sofrem de sedentarismo e de insônia? 47% então sofrendo com sedentarismo, são dados de 2020. Insônia, 70 milhões. E aí, Caio, tem uma questão também que é a hora que você pratica atividade física, né? Porque tem gente que diz, eu não gosto de fazer exercício à noite porque aí eu não consigo dormir direito. Também é muito individual isso? Isso é muito individual, porque tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são noturnas, mas não conseguem alterar a sua rotina diurna e aí acabam tendo prejuízos. No mundo ideal, seria interessante fazer pela manhã, porque a atividade física ela vai te ajudar no acúmulo do cansaço necessário para você dormir bem na noite seguinte. E a prática regular de atividade física, ela contribui para a gente cumprir os ciclos de sono, né? O sono ele é dividido em 4 fases, essas 4 fases são divididas em ciclos e elas precisam se alternar. E a atividade física regular, ela contribui para que a gente tenha as corretas proporções, né, dessas fases do sono. E como você exemplificou com a atividade do circo, e a atividade física ela precisa fazer sentido para a pessoa, ela precisa suprir o que a gente chama de necessidades psicológicas básicas. A gente precisa ter um senso de pertencimento, autonomia e competência. Se eu não preencho essas necessidades psicológicas básicas, dificilmente eu vou durar numa atividade física. Como o Diego bem disse, eu preciso criar metas que de início sejam possíveis, né, de serem atingidas, sejam simples, porque se colocar um grau muito alto de complexidade, e esse grau de complexidade pode ser o horário. A partir de segunda-feira eu vou acordar todo dia 5h30 da manhã. Não, se você nunca fez isso na sua vida, se aquilo não está de acordo com seus valores, você não vai durar. Pode até funcionar na primeira semana, mas isso não vai se manter no longo prazo. Não se sustenta, né? A gente perguntou também para você que segue a gente lá no @CNNPop no Instagram. Quantas horas você dorme por noite? A gente tem um resultado para colocar aí na tela. Menos de 6 horas, 23% das pessoas. 6 a 8 horas, 67%. E mais de 8 horas, 10%. Caio, tem aquela coisa de... Você tem sei lá, eu gosto de dormir 7 horas por noite. Se eu dormir 9, talvez eu acorde mais cansada. Dormir muito pode também te deixar cansado? É individual isso também? Olha que coisa maluca essa pesquisa. Essa pesquisa é exatamente o recorte que a gente tem na população. Se você pegar todos os estudos que de fato levantaram esse dado, a proporção que você vai encontrar é isso. Gente, o nosso público é maravilhoso, é o nosso data pop, a gente sempre traz vocês pra cá. Abrir um instituto de pesquisa aqui na CNN e vamos fazer publicações. Mas a grande maioria, isso eu estou falando de sono de adultos, tá? Isso é importante porque criança, pessoas muito idosas já é muito diferente. Mas de fato, a grande maioria das pessoas estão ali 6, 8 horas, aí você tem os dormidores longos, os dormidores curtos e a gente sabe que nos extremos os benefícios, né, cognitivos e até relacionados à performance, eles não são tão bons. Se você dorme menos do que 6 horas, cronicamente, você vai ter uma maior chance, por exemplo, de ter distúrbios psiquiátricos, maior chance de ter infarto, de ter derrame. E no outro lado da curva, o outro extremo, dormidores muito longos, né, cronicamente, você tem um certo prejuízo também. Mas isso é muito individual, né? O que é importante é a gente cumprir aqueles ciclos que eu te falei, as corretas proporções das fases do sono. Isso é importante a qualidade, não somente a quantidade. E Diego, se a gente falar de atividade física,